Temos neste Jornal à Noite Fernanda de Almeida Pinheiro, é especialista em assuntos jurídicos. Doutora, boa Olá, noite, obrigada boa noite, pela sua noite. presença. Bem, temos esta questão do Tribunal de Contas e esta auditoria decretada pela Ministra da Justiça. Luís Neves diz que foi ele próprio a pedir essa auditoria. Faz sentido esta explicação? Bom, vamos lá ver. Isto decorre do procedimento do Tribunal de Contas. Estas auditorias são feitas, podem ser feitas por iniciativa própria do Tribunal, podem ser feitas por iniciativa do Governo, da Assembleia da República, podem ser por uma denúncia, não é? E aquilo que acontece é que... Tem de haver um objeto para que isso aconteça, não é? Naturalmente. Foram verificar as contas de 2023. Quando verificaram as contas de 2023, chegaram à conclusão, portanto, aquilo que é um procedimento administrativo que é iniciado, são pedidos elementos, há uma fase de instrução, em que nós enviamos os elementos que são pedidos, portanto, pelo Tribunal de Contas. Depois o Tribunal de Contas ouve a versão de quem está a gerir, não é? Das pessoas visadas, porque a responsabilidade é particular, é individual, portanto, ou seja, o que o Tribunal quer saber é quem é que esteve na origem daquela decisão e saber se é uma, se são mais pessoas, e depois, no final, no relatório da auditoria que vai apresentar, tem que dizer qual é, portanto, vai pedir o contraditório, ou seja, as pessoas são ouvidas. É ouvida também a própria instituição, portanto, porque pode acontecer a instituição também querer pronunciar-se e depois é que produz o tal relatório. E, portanto, no relatório que é feito, depois diz quais são os factos, se existem ou não existem irregularidades, portanto, diz o que é que foi violado e depois determina a sanção, pode ser multa, pode ser a reposição dos dinheiros públicos que eventualmente tenham sido, enfim, utilizados indevidamente, como é evidente, e depois, no final, portanto, estabelece também as custas do processo. Se a pessoa, imagino, que deve ter sido aqui o caso, imagino eu, portanto, sancionada com uma multa, não é? Porque diz que... É uma multa que pode ir até quanto? Eu não sei os valores, não lhe sei dizer. Mas são valores altos? Podem ser e podem não ser. Portanto, há um valor mínimo, por exemplo, existem até situações em que o processo pode não avançar. Portanto, não é nenhum perdão, é uma questão que está prevista na lei. O processo pode não avançar se a pessoa, por exemplo, aceitar pagar pelo valor mínimo. E, portanto, o processo é extinto ali imediatamente e já não caminha para a fase jurisdicional. Se, por exemplo, estamos a falar de situações em que já não é uma multa, em que há, por exemplo, reposição de dinheiros públicos, então pode avançar. Porquê? Porque estas auditorias depois são comunicadas ao Ministério Público e o próprio Ministério Público pode pedir, portanto, para que... abrir também um processo. Exatamente, é? e o procedimento segue no Tribunal de Contas, porque aquilo que é feito depois no Tribunal de Contas é um autêntico julgamento. Portanto, a pessoa, e foi aqui, é aquilo que diz aqui o Sr. Ministro, fui eu que pedi, porque ele tem direito a contestar isto. Ele, mesmo que o Tribunal de Contas venha dizer há aqui irregularidades, ele pode contrapor e dizer não há irregularidade absolutamente nenhuma, e, portanto, todos estes factos vão ser apresentados perante um juiz, porque, atenção, que estas auditorias não são judiciais, não é? Portanto, são auditorias que são feitas pelos técnicos do Tribunal. Pois é, essa é a questão. Mas olhando aqui para esta figura, isto é uma ajuda ao Ministro Luís Neves, esta auditoria? Pode ser encarado como uma ajuda ao Ministro Luís Neves? Não me parece, até porque a auditoria estava já a ser feita antes até dele ser Ministro, não é? Portanto, os elementos foram que chegaram, eles até dizem que chegaram no final de 2025, chegaram muito tarde, etc. E isto é um procedimento normal... É a mesma data das declarações de rendimentos. Exatamente. Portanto, isto é um procedimento normal do Tribunal de Contas. Portanto, pode suscitar... Nós tivemos uma situação semelhante na Ordem, foi feita uma denúncia e, portanto, são explotadas as situações. Mas as verificações sucessivas são absolutamente normais e corriqueiras. Portanto, a Ordem também já foi objeto de auditorias. O que acontece normalmente é, vão verificar, se encontram irregularidades, portanto, são abertos estes procedimentos, os procedimentos chegam ao fim, depois podem terminar se a pessoa pagar a multa ou podem seguir para julgamento. Se vão para julgamento, depois então vamos ouvir os argumentos das duas partes, é emitida uma sentença que pode ter recurso inclusivamente. Exatamente, aí são os trâmites como nós normais do julgamento normal. Exatamente, da maioria dos casos. Quanto tempo é que este procedimento pode demorar? Vimos o Presidente da República a dizer que espera que haja resultados rapidamente. Podemos estar aqui num espaço de tempo de... Olha, normalmente, quando as situações são feitas, portanto, o Ministério Público já disse que pediu a fase jurisdicional. Normalmente é feita uma citação, o visado tem 30 dias para responder, portanto, para contestar. Tem que apresentar a sua defesa, é de constituição obrigatória de advogado e, portanto, mesmo que não conteste, também não tem efeito culminatório. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o silêncio não significa que o Tribunal vai dar como provados os factos que estão ali na auditoria, portanto, vai analisá-los e depois o juiz tem 30 dias para proferir uma decisão também. E ao fim destes 30 dias tem um recurso que tem que ser instaurado em 15 dias, que vai ser julgado pela secção por juízes que não tiveram intervenção em nenhuma das fases do processo. Portanto, é assim,
Isto eu não faço ideia porque nunca fiz nenhum processo destes no Tribunal de Contas. Aquilo que está na lei, como sabemos, nem sempre é o tempo da justiça, porque às vezes aquilo que está na lei, nós também temos na lei prazos apertados para fazer os julgamentos e para fazer as sentenças, etc. E pode ser que isso não seja assim. Portanto, o que eu não lhe posso dizer é se a prática do Tribunal é de que isto seja rápido. Se ele for rápido, como diz aqui na lei, então nós tínhamos, até porque a audiência de julgamento, que é pública, portanto todas as pessoas podem assistir, é contínua. E não pode ser feito um pedido para que seja a porta fechada? Não, acho que não. Acho que não. Pelo menos a lei não prevê isso. E é contínua. Portanto, ou seja, não pode ser suspensa a não ser por factos de força maior. Portanto, aqui poderíamos ter no máximo para aí 3 meses. É isso que eu ia dizer. Até o final do ano seguramente que teremos uma Provavelmente sim. resposta Provavelmente sim. E tendo em conta também a urgência desta situação, porque estamos a falar de um senhor ministro, se calhar convinha que as coisas de facto fossem céleres, não é? E que chegássemos a uma resolução sobre isto o mais rapidamente possível para averiguar se realmente todas estas suspeitas fazem ou não fazem sentido, até porque as notícias estão a sair todos os dias. Hoje já apareceu mais uma situação que o diretor financeiro também tem umas obras feitas, foi aquilo que eu ouvi e, portanto, convinha terminar com isto o quanto antes. Uma notícia avançada pelo nascer do sol que vamos ficar a conhecer melhor amanhã, quando a edição sair para as bancas. Doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, obrigada.